2002 marca grandes mudanças no cinema, com a estreia de Scooby-Doo e o primeiro filme da série Jackass. No futebol, o Brasil venceria a Copa do Mundo na Coreia-Japão, enquanto na WWE surgiriam novos nomes, divisões de marcas e mais novidades. Um grande abraço para Maurício Sandon, lembre-se de comentar e você poderá aparecer nos próximos vídeos. Vídeo: 1000 curtidas. O objetivo das curtidas é fundamental para continuar com a série. No ano anterior, a invasão já havia terminado e a WWF ficou com a vitória final. Ric Flair tornou-se coproprietário da companhia ao lado de Vince McMahon e Chris Jericho. Ele se tornou o primeiro campeão mundial indiscutível ao derrotar A Rocha e Steve Austin na mesma noite. Mesmo assim, suas comemorações durariam pouco, pois no 20 de janeiro ele teria que defender o cinturão contra A Rocha novamente. Triple H havia retornado após quase um ano afastado por lesão e agora era promovido como um grande babyface, no mesmo nível de Stone Cold Steve Austin. Por isso era um grande problema que ambos entrassem no Royal Rumble naquela mesma noite, porque os dois buscariam garantir uma vaga no evento principal da WrestleMania. Antes disso, Spike Dudley e Taz defenderiam seus novos títulos mundiais de duplas contra os Dudley Boys no card preliminar. William Regal conquistaria o título intercontinental de Edge e Vince McMahon e Ric Flair iriam para uma Street Fight. Depois, Chris Jericho desafiou as regras ao vencer The Rock contra Passa no Royal Rumble. Testemunharíamos momentos marcantes, como Maven eliminando Undertaker, o retorno de Mr. Perfect e a vitória de Triple H. Depois de eliminar por último Kurt Angle, o jogo agora estava no evento principal da WrestleMania. Isso não impediria Stone Cold de ter outra chance pelo ouro após derrotar Kurt Angle no Raw de 28 de janeiro. Ele seria o desafiante número 1 e enfrentaria Chris Jericho no No Way Out em 17 de fevereiro. Mas essa nem era a principal história do evento, pois sentiam que precisavam tirar Ric Flair da WWF. Vince McMahon finalmente decidiu contratar antigos amigos que tinham ficado famosos em outra empresa. A nova ordem mundial chegava à WWE, e essa decisão foi recebida com muita atenção nos bastidores. Isso aconteceu porque ex-lutadores da WCW já tinham causado problemas na WWE, pois eram difíceis de lidar. Ainda assim, era Vince quem tinha a palavra final, e ele acreditava que poderia controlar a facção, e por isso ele se sentiria seguro ao reintroduzi-los ao público no No Way Out, fazendo um segmento de entrevista no começo do show e depois um segmento nos bastidores. Com relação ao The Rock, ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar, porque naquela noite ele teria uma luta contra o Undertaker no card. William Regal venceu Edge novamente e Rob Van Dam derrotou Goldust. Depois disso, o primeiro dos dois eventos principais contou com Triple H, indo 1 contra 1 com Kurt Angle, ficando em desvantagem depois que Stephanie McMahon se nomeou árbitra especial. Convidada. Claro, o motivo disso ser uma desvantagem foi porque depois de ter mentido sobre estar grávida para o seu marido, Triple H a expulsou de casa, iniciando uma rivalidade entre eles. Triple H perderia para Angle em uma luta de quase 15 minutos. Na luta final, Chris Jericho defendeu seu título mundial indiscutível contra Steve Austin, que chegou a parecer vencedor em certos momentos. Uma interferência da nova ordem mundial acabaria com isso e permitiria que Chris Jericho fosse campeão. Stone Cold teria uma rivalidade com Scott Hall e assim começaria a preparação para a WrestleMania 18, onde não só a Cascavel enfrentaria Scott Hall, mas também Hulk Hogan desafiaria a Rocha. Para descobrir quem foi a maior estrela mainstream da história do wrestling, sim, era uma luta dos sonhos que os fãs achavam impossível, mas isso não era tudo o que acontecia nesse card. Rob Van Dam venceria William Regal Diamond para conquistar o título intercontinental. Dallas Page finalmente conseguiria sua luta na WrestleMania contra Christian, e Billy e Chuck defenderiam os títulos de duplas
da WWF, botou Trish Stratus e Lita para sair campeã feminina, enquanto Undertaker ampliou sua sequência para 10-0 ao vencer Ric Flair. Depois disso, Steve Austin conseguiria uma vitória convincente sobre Scott Hall, e The Rock e Hulk Hogan roubariam a cena. Em uma luta absolutamente eletrizante, que ainda provavelmente é considerada a maior reação sustentada do público de todos os tempos. Claro, essa não seria a última luta da noite. Isso ocorreria quando Chris Jericho, com Stephanie McMahon em seu corner, enfrentasse Triple H pelo título mundial. Essa luta foi prejudicada pelo público exausto após o combate entre The Rock e Hulk Hogan. Finalmente os fãs veriam o The Game sair vitorioso dessa luta e assim começava seu reinado no topo. Mas houve pouco tempo para ele comemorar isso, já que nas semanas seguintes, grandes mudanças estavam no horizonte para a WWF. Sim, enquanto Brock Lesnar, com Paul Heyman ao seu lado, fazia uma estreia devastadora. Steve Austin se ausentou de verdade dos 2 episódios seguintes da televisão, devido a uma frustração com seu papel relativamente pequeno na WrestleMania. Vince McMahon e Ric Flair animaram ainda mais ao anunciar a separação das marcas, tornando Raw e SmackDown com elencos exclusivos. Então, com Flair assumindo o controle da marca vermelha e McMahon comandando a marca azul, o primeiro draft veria o elenco praticamente dividido ao meio, já que superestrelas como Steve Austin, o Undertaker e os membros restantes da nova ordem mundial se tornaram exclusivos do Raw, enquanto A Rocha, Hulk Hogan e Kurt Angle eram exclusivos do SmackDown. Eu digo os membros restantes da nova ordem mundial, porque depois de perder para A Rocha na WrestleMania, o roster voltaria a vestir vermelho e amarelo. Assim, ele rapidamente se tornaria o desafiante número 1, pois no Backlash, em 21 de abril, enfrentaria Triple H pelo título mundial indiscutível. Após quase uma década, longe das disputas pelo título da WWF, Hogan voltou, mas antes disso, Raw e SmackDown alternaram lutas no restante do card. Ed Guerreiro venceu o título intercontinental de Rob Van Dam, Undertaker derrotou Steve Austin e Brock Lesnar impressionou ao destruir Jeff Hardy. No evento principal, Hulk Hogan surpreendeu ao derrotar Triple H e iniciar nova fase no topo. Muito bem recebido pelos fãs, claro. O que não agradou foi o que veio depois. TAD WWF é a sigla em inglês do Fundo Mundial para a Natureza. Apresentou uma ação judicial contra a empresa de Vince McMahon pelo uso ilegal contínuo de seu nome na Europa. Vince McMahon seria obrigado a mudar o nome da empresa em 6 de maio, e o chefe decidiria tirar o F e mudar o nome da marca para WWE. Isso significou que a incursão da empresa no Reino Unido, em 4 de maio para o evento Insurrection, seria a última vez que usariam o nome WWF. Ao chegarem ao Judgment Day, em 19 de maio, seria um mundo completamente novo, e esse novo mundo veria Brock Lesnar continuar dominando ao vencer agora os 2 Hard Boys, ao mesmo tempo. Ed obrigou Crankle a raspar a cabeça, depois de derrotá-lo em uma luta de cabelo contra cabelo, e a queda de Steve Austin em lutas que não eram as principais. Continuaria enfrentando Big Show e Ric Flair em luta desigual. Depois, dentro da Hell in a Cell, Triple H e Chris Jericho iriam para uma luta mais uma vez, com o The Game vencendo pela segunda vez, depois de aplicar um pedigree no topo da jaula. Mas essa não foi a luta principal. Ela aconteceu quando The Undertaker e Hulk Hogan disputaram o título mundial indiscutível. Apesar do esforço de Hogan, a Hulkamania não foi suficiente contra o Undertaker, que se tornou o novo campeão. Sim, apesar das mudanças corporativas obrigatórias, a companhia parece seguir bem no lado criativo. Isso foi até que Steve Austin decidiu se ausentar do episódio do Raw de 10 de junho, em protesto pelo fato de que lhe pediram para perder limpo, contra Brock Lesnar, em uma classificatória não anunciada do King of the Ring, não que a Cascavel tivesse problema em dar a vitória para Brock Lesnar. Ele achou que uma estrela como Lesnar merecia mais do que vencer uma luta de preenchimento em um episódio qualquer do Raw. Por isso, após meses de frustrações,
ele decidiu deixar a companhia definitivamente. Vince McMahon foi obrigado a se pronunciar no episódio seguinte da Marca Vermelha sobre a situação. Sim, Austin tinha partido, e naquele momento parecia ser para sempre. No King of the Ring, em 23 de junho, Brock Lesnar derrotou Taz e Rob Van Dam na mesma noite, para conquistar a coroa e desafiar pelo título mundial indiscutível. Mas esse não foi o único destaque do show. Em outras lutas, Jimmy Noble virou campeão dos pesos cruzadores ao vencer o Hurricane. Molly Holly faria o contexto McCartney ao conquistar o título feminino e Kurt Angle elevaria ainda mais seu prestígio ao conseguir uma rara vitória por submissão sobre Hulk Hogan. Depois, no evento principal, com The Rock sentado na mesa dos comentaristas, Triple H desafiaria o Undertaker pelo título mundial indiscutível, onde o Homem Morto manteria seu título. Uma carreira que chegava ao fim na época da nova ordem mundial. Após a saída de Hulk Hogan, tudo se desfez, mesmo com novos membros como Spack, Booker T e Big Show. No Raw de 15 de julho, Vince McMahon anunciou que Ric Flair deixaria de ser gerente e voltaria a lutar em tempo integral. Dissolvendo formalmente a nova ordem mundial, Vince McMahon anunciou que Raw e SmackDown teriam gerentes gerais. E no que diz respeito à Marca Vermelha, esse gerente não seria outro senão o ex-chefe da WCW, Eric Bischoff. Sim, a imagem de McMahon e Bischoff se abraçando na entrada simbolizou para muitos que o dinheiro sempre vence. Stephanie McMahon seria gerente do SmackDown. A era da agressão implacável teve início no evento Vingança de 21 de julho, um mês após John Cena estrear no SmackDown e desafiar Kurt Angle, onde conquistou grande vitória ao derrotar Greg Jericho em luta individual. Depois, Shawn Michaels tentava ajudar Triple H a escolher com qual marca assinar em tempo integral. Depois de perder o título mundial indiscutível alguns meses antes, Undertaker, Kurt Angle e The Rock tiveram uma das melhores lutas de triple ameaça da história da WWE pelo prêmio máximo. No fim dessa luta, o campeão do povo permaneceria de pé, abrindo caminho para The Rock enfrentar Brock Lesnar no SummerSlam. Um mês depois, após turnê na Austrália, Eric Bischoff unificou todos os títulos individuais do Raw. E isso significaria que, depois de derrotar o então campeão hardcore Tommy Dreamer e o campeão europeu Jeff Hardy em lutas separadas, Rob Van Dam os unificaria com o título intercontinental, o que faria com que os dois primeiros cinturões fossem aposentados. 4 anos antes, Shawn Michaels, devido a uma lesão nas costas, teve que se aposentar. Shawn Michaels anunciou que voltaria ao ringue para enfrentar Triple H, após ser traído por The Game, que se tornou vilão. E depois de muita expectativa, sua luta de retorno acabaria acontecendo no SummerSlam de 25 de agosto, onde ele mostraria que não tinha perdido nada, só experiência. O garoto quebra-corações enfrentaria seu ex-amigo, agora inimigo, em uma brutal e brilhante Street Fight, saindo vitorioso ao final. O card também teve Corey Angle e Rey Mysterio, que abriram o show com uma luta clássica e rápida. Ric Flair derrotaria Chris Jericho e o Undertaker venceria Test. Depois, no evento principal, a Rocha defenderia o título mundial indiscutível contra Brock Lesnar. Então, quando chegou a hora de enfrentar o campeão do povo, Brock estava pronto. Em uma luta de 16 minutos, ele impressionou tanto que a Rocha virou vilão para o público ao vivo. Quando se cansou de brincar com sua presa, Brock Lesnar aplicou um brutal F5 no campeão e fez a contagem, tornando-se o novo e mais jovem campeão da WWE até então. Sobre a Rocha, ele se tornaria vilão para o público ao vivo após a luta, antes de anunciar que sairia novamente para filmar outro filme. Nas semanas seguintes, Eric Bischoff e Stephanie McMahon planejavam assinar um contrato exclusivo com o novo campeão, deixando a outra marca sem título mundial. Foi assim que, finalmente, Stephanie McMahon teve sucesso ao vencer Eric Bischoff, uma decisão que levou Eric
a ser obrigado a reviver o duelo. Big Gold foi entregue a Triple H no Raw de 2 de setembro, nomeando o novo campeão mundial dos pesos pesados. Não preciso nem dizer que isso fez o público odiar ainda mais Triple H. A partir daí começaria seu reinado do terror, que duraria cerca de 1 ano e meio, dominando a marca vermelha e derrotando cada adversário que se aproximava, buscando ser campeão. O primeiro a sentir essa ira foi Rob Van Dam, pois no Unforgiven, em 22 de setembro, ele enfrentou e derrotou a ex-estrela da ECW. No mesmo evento, Trish Stratus recuperou o título feminino de Molly Holly e Kurt Angle teve outra luta clássica com Chris Benoit. Após a luta, os dois lutadores teriam tanto respeito mútuo que formariam uma dupla, quando o SmackDown anunciou um torneio para coroar os primeiros campeões de duplas da marca azul. Isso aconteceu depois que os 3 títulos mundiais de duplas se tornaram exclusivos da marca vermelha. E as finais desse torneio aconteceriam no Nombion Panos, Mercy de 20 de outubro, quando em uma das melhores lutas de duplas, Angle e Benoit enfrentaram Edge e Rey Mysterio, vencendo-os em pouco mais de 22 minutos e tornando-se os primeiros campeões. Vale lembrar que Rey Mysterio chegou à WWE só 3 meses antes. Após a última turnê pelo Reino Unido para a Rebelião, em 26 de outubro, retornaram aos Estados Unidos, a tempo para o Survivor Series de 17 de novembro no Madison Square Garden. Mas o que tornou esse evento tão especial? Bem, depois de seu retorno triunfal no SummerSlam no início do ano, Shawn Michaels voltaria ao ringue para participar da primeira Elimination Chamber da história. Na primeira edição, o título mundial dos pesos pesados do Raw foi disputado entre Triple H, Shawn Michaels, Rob Van Dam, Chris Jericho, Kane e Booker T. Antes dessa luta, outros títulos também mudaram de mãos no card. Billy Kidman venceu Jimmy Noble pelo título dos pesos cruzadores. Victoria derrotou Trish Stratus e levou o título feminino, e os guerreiros ganharam os títulos de duplas da WWE em uma luta triplo ameaça. O mais surpreendente é que Brock Lesnar sofreu sua primeira derrota por contagem no elenco principal, após Paul Heyman traí-lo e apoiar seu oponente. Naquela noite, o Big Show, sim, exatamente como havia feito no mesmo evento 3 anos antes, o Big Show conquistou o campeonato da WWE. Mesmo assim, essa não foi a última troca de título da noite. Na luta final da Câmara de Eliminação, o Garoto Quebrador de Corações sobreviveria a 5 adversários e encerraria por um tempo o reinado de terror, quando ele conquistaria o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados pela única vez na carreira. Agora seguimos para o último evento do ano, Armageddon, em 15 de dezembro. Após um grande card em que Booker T e Goldust conquistaram os títulos mundiais de duplas. Chris Benoit derrotaria Eddie Guerrero em uma luta individual excelente, e a Evolution começaria a tomar forma. Batista com Ric Flair derrotou Kane. Depois, Angle enfrentou Big Show em uma luta individual, encerrando o reinado de 1 mês do gigante. Depois, Triple H e Shawn Michaels fariam uma luta de 3 etapas do inferno com o jogo, ganhando a primeira queda, que era uma luta Street Fight, e Shawn Michaels ganharia a segunda, que era uma cela infernal. Depois, na queda final, uma luta de escadas. Os dois já estavam completamente exaustos e dariam tudo o que lhes restava. Mas, finalmente, terminaríamos com Triple H saindo vitorioso. Com seu reinado de terror ainda vigente, ele terminaria o ano como campeão mundial peso pesado novamente. Assim acabou 2002. O ano de 2003 viria com tudo, mas isso é assunto para outro vídeo.